Será que todos nós temos um guia espiritual? O que o trabalho mediúnico, o desenvolvimento da mediunidade, tem a ver com a possibilidade de contato com esse guia ou com os nossos guias? Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Saber e Luz, canal de proposta espírita, espiritualista, universalista. Nos debruçamos sobre vários temas analisados à luz dessas filosofias, religiões e espiritualidades que nos convidam a refletirmos sobre nós mesmos, sobre a nossa conduta e tentarmos entender como podemos incorporar esses conhecimentos trazidos pelos espíritos superiores para termos uma vida mais tranquila, mais equilibrada e podermos processar o que é chamada da nossa reforma íntima, que é o esforço sincero e honesto no sentido de atingirmos a melhor versão de nós mesmos. Você já está inscrito no nosso canal? Convidamos você a se inscrever aqui no canal Saber e Luz e acompanhar o conteúdo dos nossos vídeos. Já temos vários vídeos abordando vários temas e seria muito bacana se você puder acompanhar, curtir, comentar, diga pra gente nos comentários o que você acha dos vídeos ou temas que você acha que podem ser interessantes de serem trabalhados aqui. Compartilhe também esse conteúdo com seus amigos que você sabe que gostam desse tipo de temática. Eu me chamo João Marcelo Mesquita. Hoje trabalhamos essa temática de mediunidade e contato com os nossos guias. Como é que o trabalho do lado mediúnico, o nosso desenvolvimento mediúnico, pode nos auxiliar nesse contato com esses irmãos que querem se aproximar de nós e tentam nos ajudar dentro do possível no trabalho da caridade, no desenvolvimento de nós mesmos? Como é que isso se processa? Uma primeira reflexão que nós podemos fazer é quanto ao início do desenvolvimento mediúnico. A pessoa percebeu que tem essa capacidade ou tem essa vontade de trabalhar mediunicamente. E ela vai se vincular a um centro, talvez uma casa espírita, um terreiro de umbanda, para tentar começar ali o seu desenvolvimento. Uma coisa que nós observamos, que não é que seja uma regra, mas é muito comum, que nesses primeiros momentos do desenvolvimento mediúnico, talvez nesses primeiros meses, no primeiro ano, ou até por um tempo mais extenso, a mediunidade ela vai se desenvolvendo de uma maneira um pouco difícil, com certas dificuldades, o médium enfrentando ali, né, uma série de questões. Não é um desenvolvimento que começa super suave e tranquilo. Existem alguns percalços, algumas situações que o médium enfrenta. Ramatiz fala um pouco sobre isso na pergunta que nós vamos ler do livro Mediunismo, livro de Ramatiz, psicografia de Hercílio Mais, quando é perguntado para ele o seguinte: por que a mediunidade não se manifesta só de modo pacífico e tranquilo? Em geral, ela eclode nas criaturas, produzindo-lhes distúrbios, que podem ser mentais, distúrbios orgânicos. Por que que isso se dá? Por que que isso acontece? Ramatiz nos responde: só a mediunidade natural, que é fruto do maior apuro espiritual da alma, revela-se de modo sereno e de maneira suave e espontânea. Então ele já começa aqui trazendo aqueles conceitos que nós sabemos de mediunidade natural e tem a outra chamada mediunidade de provas. O médium natural, como o próprio nome diz, isso já está naturalmente nele. Então ele vai trabalhando aquilo durante a sua encarnação e tende a ser um desenvolvimento bem suave. Mas não é o caso de nós outros. A grande maioria de nós, a quase totalidade, acho que podemos botar assim, ainda somos médiuns de prova. Então, o que ele nos fala a respeito disso também? No caso da mediunidade de prova, que se trata de uma concessão provisória feita pela administração sideral, decorrência de uma hipersensibilidade prematura feita pelos técnicos do astral no perispírito, na alma do médium, no seu perispírito. Então, existe essa questão daquele espírito ainda não estar em condições naturais de ser um médium, mas ele vai receber essa tarefa. Geralmente, nós pedimos por ela,
porque a mediunidade nos ajuda muito no nosso processo evolutivo. Então, os técnicos astrais, que têm conhecimento para isso, vão sensibilizar aquele perispírito, os seus chakras, enfim, vão fazer a sensibilização, as modificações necessárias e possíveis para produzir essa capacidade mediúnica ali naquele espírito que vai encarnar com isso. Em algum ponto da sua vida ele vai sentir a eclosão disso, vai sentir um chamado para esse lado, uma inclinação, uma vontade mesmo de conhecer e de trabalhar mediunicamente, e vai começar o seu desenvolvimento. Mas, como não é uma coisa ainda natural, é natural que surjam dificuldades, percalços, porque ele está aprendendo a trabalhar com isso que ainda é uma coisa muito nova nele. Esse é um dos motivos do médium iniciante sentir certas dificuldades, sentir certos desconfortos, como foi perguntado ali, até desconfortos orgânicos mesmo surgem nesse período. Mas existe uma outra razão, que a Ramatiz também coloca aqui na pergunta. Durante o período de florescimento da mediunidade, a maior ou menor perturbação psíquica e orgânica do médium também dependem muitíssimo do tipo de suas amizades espirituais e do modo de vida no mundo material. Quem são as amizades que nós elegemos no plano espiritual para estar conosco? E vocês podem pensar: poxa, como é que eu vou saber disso? Eu estou encarnado e eu não tenho uma mediunidade ostensiva, não estou vendo e ouvindo os espíritos. Como é que eu posso saber quem são os espíritos que eu elegi para serem meus amigos e me acompanharem nesta encarnação? Os próprios espíritos superiores nos dão a dica disso. A maneira como nós nos comportamos, ou seja, as nossas ações, os nossos pensamentos, a natureza e a qualidade dos nossos pensamentos, e também a natureza e a qualidade dos nossos sentimentos que nós cultivamos. Esses três vão nos ajudar a entender o tipo de amizade espiritual que eu atraio para mim. E nós usamos o termo atrair porque nós somos uma espécie de rádio o tempo inteiro comunicando a toda parte, ao espaço, o que nós somos, o que nós pensamos, as ideias que nós defendemos, o tipo, a qualidade de sentimento que nós produzimos. E, naturalmente, nós vamos atraindo os espíritos que simpatizam conosco, que simpatizam com essa maneira de pensar, de ser e estar no mundo. Será que eu venho tendo ações positivas? Será que eu me esforço para cultivar pensamentos bons, produtivos? Será que eu tento alimentar sentimentos nobres em mim? Ou eu me deixo levar pelos sentimentos negativos, pelos estímulos que me conduzem a isso? Nenhum de nós somos vítimas das situações ao nosso redor. As situações ao nosso redor nos convidam a determinados estados de equilíbrio ou de desequilíbrio, sem dúvida. Mas a escolha em permanecer nesses estados é sempre nossa. Então, mesmo que uma situação me convide ao desequilíbrio, eu posso dar uma balançada, eu posso até cair, mas eu tenho toda a condição de me esforçar para me levantar e continuar. E o fato de eu estar me esforçando sinceramente, no sentido de, não, eu quero ser melhor, eu quero tentar sair dessa, eu quero cultivar mais pensamentos virtuosos do que pensamentos em desequilíbrio. O fato de você se esforçar nisso faz com que a sua vibração, aos poucos, tende a ser um pouco mais elevada, tende a ser melhor. Então, ao longo de um largo período, lógico, né, você vai começar a errar um pouquinho menos, acertar um pouquinho mais, se desequilibrar menos e se manter em equilíbrio por mais tempo. Isso tudo é fundamental para o trabalho mediúnico, porque quando o médium chega no seu centro, no seu terreiro, seja onde for o ambiente onde ele vai exercer a sua mediunidade, onde ele vai treinar, trabalhar, é importante que ao longo do seu dia, dos seus dias, ele se acostume a fazer esse exercício. É como se o estado vibratório fosse uma espécie de músculo que nós vamos trabalhando, se nós, né, fizermos uma comparação assim. Para esse músculo ficar forte, a gente tem que trabalhar ele sempre, não adianta trabalhar só quando você estiver dentro do centro. E aí sim nós vamos cultivando, criando sintonia com espíritos que são um pouco mais elevados, que estão vendo o nosso esforço, que vão poder se aproximar.
e sem contar com os espíritos guias que vão estar ali dentro do centro para nos ajudar no nosso trabalho. Ramatiz também coloca aqui nessa pergunta que depois de um grande esforço e dedicação de todas essas questões que nós estamos falando, é que o médium neófito, o médium novato, pouco a pouco se ajusta à sua tarefa em comum e assume o controle psíquico do seu corpo, enquanto procura sintonizar-se vibratoriamente com o espírito guia e benfeitor, que deverá protegê-lo na sua tarefa de intercâmbio com o mundo invisível. Então vejam a importância do medianeiro realmente se esforçar. É o esforço dele que vai fazer com que essa mediunidade ela vá se sintonizando, ela vá se afinando, como um instrumento musical cujas cordas não estão ainda muito boas, e você vai lá, aperta uma, afrouxa outra, você vai tentando, vai se esforçando, e conforme você vai afinando esse instrumento que é a mediunidade, o espírito guia que já está ali disposto também vai fazendo o trabalho dele e vocês vão se encontrando para que esse trabalho, esse intercâmbio entre o medianeiro e o espírito guia possa transcorrer de uma maneira tranquila e o trabalho possa prosseguir. Então percebam, não é que muitas pessoas pensam nisso, né, que os espíritos guias vão se aproximar de nós e nós não vamos fazer grandes esforços. Mas isso não é verdade. Eles fazem a parte deles e nós precisamos fazer a nossa também. E, simbolicamente, digamos assim, no meio do caminho nós nos encontramos. Na verdade, não é no meio do caminho. Na verdade, eles acabam se esforçando muito mais do que nós, na maioria dos casos. Mas é importante que nós façamos a nossa parte, que nós coloquemos a nossa energia, a nossa vontade, o nosso desejo sincero de estabelecer aquela comunicação e que aquela comunicação possa ocorrer da maneira mais tranquila possível, mais clara possível, para que quando ele se comunicar conosco, nós possamos entendê-lo, seja através da audição, seja através da telepatia, da mente, né? Nós vamos encontrar um jeito, e ele conosco, para que essa comunicação transcorra de uma maneira melhor. Uma dúvida, outra dúvida que pode ser possível, né? Ah, mas eu não tenho essa intenção do trabalho mediúnico, não sinto que esse é o meu caminho, então, se eu não for médium em um centro, será que eu não tenho um espírito guia me orientando? Segundo os espíritos superiores, todos nós temos a presença de algum amigo ou alguns amigos falangeiros espirituais que nos orientam, que nos ajudam. Muitos deles simbolicamente patrocinaram a nossa encarnação, colaboraram para nos ajudar a estar aqui, então eles nos amam, eles gostam de nós, eles querem nos ajudar. E aí cabe a mesma coisa. Você não vai melhorar a sua sintonia no sentido do trabalho mediúnico, mas você pode melhorar a sua sintonia no sentido de construir a sua vida de uma maneira mais equilibrada. Isso também é importante. E aí entram várias ferramentas. Quais são as nossas escolhas no nosso dia a dia para que nós possamos ter uma sintonia positiva, possível com esses irmãos? Novamente, vai das nossas ações, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, que podem ser alimentados com o tipo de mídia que nós assistimos, filmes, músicas que você dá preferência. As músicas que você ouve, por exemplo, elas te convidam a estados de paz, de equilíbrio, de harmonia? Ou elas te puxam para baixo, te deixam depressivo ou até com raiva? São questões que nós precisamos pensar, dependendo das escolhas que nós queremos fazer. Então, tudo isso, o tipo de conversa que nós alimentamos, tudo isso vai criar um campo que vai nos ajudar a estarmos mais elevados, um estado de espírito mais elevado, ou não, para podermos trocar uma ideia de maneira positiva com esses irmãos que se aproximam de nós, sempre para nos ajudar. Um outro fator importante que merece ser colocado é que esse contato com os espíritos guias, ele é muito bom, ele é positivo, ele nos ajuda, mas nós não podemos correr o risco, nós não devemos correr o risco de nos tornarmos dependentes deles, que é o chamado guiísmo. Guiísmo é esse conceito da pessoa que de fato criou uma dependência com os guias. Então ela não faz nada, ela não dá nenhum passo sem antes fazer uma prece para se consultar com
o seu espírito guia, ou até de repente, pede ajuda a ele, no sentido de abrir um livro ao acaso para que caia uma mensagem. É importante nós entendermos que eles podem e vão nos ajudar sim, mas a ação no mundo tem que ser nossa. Nós é que decidimos os nossos caminhos, as nossas escolhas, e por isso precisamos estar sempre atentos e estudando as possibilidades, os caminhos que nós queremos, ver se é isso mesmo, que nós queremos ir por aqui, por ali, para que não fiquemos, nessa dependência, né, desse chamado guiísmo. Isso não é bom, isso não é saudável. Nós acabamos abrindo mão de fazer as nossas próprias escolhas. E a intenção não é essa, a intenção é que você consiga construir o seu caminho e caminhar da melhor maneira possível. Sempre lembrando que, claro, eles vão nos ajudar, mas é uma ajuda. Eles não vão decidir por nós. A decisão na nossa vida tem que ser sempre nossa. Obrigado, amigos, por terem ficado conosco aqui em mais um vídeo do nosso Saber e Luz. Comenta aqui, deixa algum comentário, o que você pensa sobre essa questão dos espíritos guias, o que você acha que nós podemos trabalhar mais dentro dessa temática. Você já teve algum contato às claras com o seu espírito guia? Se quiser, compartilhe conosco aqui suas impressões. Fiquem com Deus, amigos, fiquem em paz e até semana que vem.